Evangelho do Senhor Jesus, segundo São João, capítulo 11, versículo 39, na versão NVI, diz assim: tirem a pedra, disse ele. Quem está dizendo isso? Jesus. Tire a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por mais uma noite de quarta-feira. Estar, meu Deus, reunido na tua casa, nesse prédio, como igreja, meu Deus, para ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor já ouviu o nosso louvor. O Senhor já recebeu, meu Deus, a nossa adoração. O Senhor já recebeu nossa adoração através dos dízimos e das ofertas. E agora, meu Deus, o teu povo, assim como eu, precisa ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Por isso, meu Deus, repreenda no meio de nós a incredulidade, a falta de fé. Meu Deus, não permita que nada que o nosso adversário queira usar para tirar as bênçãos que nós viemos buscar aqui, tudo que o inimigo tentar contra a nossa vida venha cair por terra em nome de Jesus. Repreenda o homem também agora, meu Deus, para que não venha ele falar, mas que apenas seja um instrumento nas tuas mãos. Pai, toma o teu lugar de honra no nosso meio. Faça morada em nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês nessa noite. Quarta-feira passada eu não vi, porque estava me preparando, porque na quinta-feira nós subimos mais uma montanha, então eu fico ali para ficar com a família, dar um pouco de atenção. No domingo também eu não vim, porque estava na montanha. E eu quero te dizer 2 coisas com isso. Primeiro, nessa montanha, mais uma vez, mais de 300 famílias foram impactadas pelo poder de Jesus. Desses mais de 300 homens, mais de 30 homens se entregaram a vida a Jesus pela primeira vez. E a segunda coisa que eu quero dizer é que uma coisa que eu tenho aprendido nessas minhas idas à montanha é como quando a gente viaja. A gente viaja e é muito bom conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. Mas o melhor da viagem é quando você volta para sua casa. Você está com saudade da sua casa. E é isso que eu estava sentindo da minha casa, dessa igreja. Estava sentindo saudade. Então eu estou muito feliz de estar com todos vocês. Domingo nós teremos um culto muito cheio. Mas nós traremos aqui o vídeo do que aconteceu na montanha. Traremos aqui as pessoas que subiram pela primeira vez. E inclusive, o cunhado do Milton, que é o irmão da Léo, subiu a montanha, subiu como um ateu e desceu como um discípulo de Jesus Cristo. É isso que nós vamos fazer na montanha. Aceitou Jesus como seu Salvador. Mas vamos passar para a mensagem de hoje. A Bíblia vai contar, se você voltar alguns versículos e você começar a ler o capítulo 11, você vai ver que a Bíblia vai narrar uma história de uma família. E a Bíblia vai dizer que a família era composta por 2 irmãs, Marta e Maria, e também composta por um homem que se chamava... Viu como vocês são bons de Bíblia? Tem estudado em casa? E a Bíblia vai dizer que essa mulher, essa tal de Maria, primeiro você precisa entender em que contexto a Bíblia está sendo escrita, para vocês terem a noção da importância dos contos e relatos e fatos que é descrito na Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo aqui que a mulher, ela não é valorizada. A mulher, ela às vezes não é nem contada. A Bíblia vai dizer, e era um número de 700 homens, de 3.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, nesse contexto bíblico, a mulher não é muito valorizada.
Só que a Bíblia vai dizer aqui no Evangelho de João que existia uma aldeia onde vivia Marta e Maria e Lázaro. Depois, a Bíblia vai dizer que essa mesma mulher, ela tinha feito um feito digno de ser escrito. Eu volto a dizer, o contexto que essas pessoas estão vivendo aqui não tinha papel. Não existia fábrica de papel. Alguém aqui sabe como que era feito o papel nessa época da Bíblia? Alguém sabe? Ninguém sabe? Ninguém quer se arriscar? Vou eu então dizer como era feito o papel. Existia uma planta que só existia no Egito. O nome dessa planta se chama papiro. Então, eles colhiam essa planta. Essa planta então era cortada em lâminas. Alguém que já descascou cana? Aí vocês conhecem, né? Quando a gente corta a cana, não fica uma casca assim, fininha assim, que você... Quando você... Era aquilo, só que bem mais fino. Muito mais fino. Então era colocado tiras na horizontal, quer dizer, na vertical e na horizontal. E era feito esse processo diversas vezes. E depois era colocado uma prensa. E aí, se você quisesse um papel branco, você deixava um determinado tempo, alguns dias ali. Se você quisesse um papel mais escuro, você deixava ainda mais tempo, porque as fibras iriam mudar de cor. Então era assim que era feito o papel, um a um. E esse processo era um processo muito caro, porque você imagina, tinha que ir no Egito, colher a planta, trazer para Israel, para Jerusalém, cortar em fitas, depois fazer aquele processo que eu falei, prensar, esperar o tempo para fazer uma folha. E assim sucessivamente. Existia também um outro processo, que é o processo do couro animal, só que esse dava muito mais trabalho e era muito mais caro. Então a maioria dos manuscritos originais que a gente encontra da Bíblia são feitos de papel. Então, no meio dessa escassez de matéria-prima, e não sei se vocês sabem também, mas nesse tempo aqui poucas pessoas sabiam ler e escrever. Não era comum as pessoas lerem e escrever. E no meio dessa escassez toda, uma mulher vai fazer um feito que é digno de ser contado, de ser escrito, para que depois de mais de 2000 anos, numa cidade chamada Carapicuíba, nós estivéssemos falando do que ela fez. E alguém sabe o que essa mulher fez? Ela pegou um objeto, que esse objeto se chamava guento. Na verdade, o objeto que ela vai pegar é um vaso de alabastro. E dentro desse vaso de alabastro existia um guento de nardo puro. O que é um guento? É uma quantidade, é uma quantia. E esse objeto, só o vaso já valia bastante dinheiro. Mas o produto que estava dentro valia ainda mais. O que valia esse produto era o salário de uma pessoa de um ano todo. Então você imagina, quanto que está o salário hoje, o salário mínimo? Está uns 7 mil reais hoje o salário mínimo, sim ou não? 7.200, é 1.555, 1.565, se eu não me engano. Então o salário, no decorrer de 12 meses, vai dar algo em torno de 18 mil reais, 20 mil reais, o salário de um ano nos dias de hoje. Mas naquele tempo, dava para comprar. O que compra hoje com 20 mil reais? Compra carro hoje com 20 mil? Você vai ter que empurrar ele uns dias, né? Uns dias não vai pegar, uns dias vai pegar, mas você compra.
E uma moto? Uma moto você compra uma moto zero, sim ou não? Então ela pegou esse objeto que valia um carro que você empurra uns dias, ou uma moto zero. Só que ela era um perfume. Essa mulher, ela vai pegar esse vaso de alabastro, ela vai quebrar, e o perfume, esse óleo, ela vai jogar sobre os pés do Senhor, e ela vai secar com os cabelos. E em outro evangelho, se você ler, um dos discípulos vai falar: que desperdício! E Jesus vai falar: você não sabe o que você está falando. O que essa mulher está falando? Aonde esse evangelho foi pregado, isso que ela está fazendo vai ser pregado também. Nunca ninguém vai esquecer o que essa mulher está fazendo. Então olha a importância do que essa mulher vai fazer. Olha como Jesus se agradou do feito que ela fez. Aí eu quero começar a ministrar em cima disso. Se Jesus olhasse para as nossas vidas, os feitos que nós andamos fazendo, teria alguma coisa digna de ser escrita? Hein, crente? A última vez que alguém te fechou no trânsito, a última vez que alguém falou mal de você pelas costas e você ficou sabendo, a última vez que você veio cansado para o culto depois de um dia inteiro de trabalho, mas você adorou a Deus com ímpeto, com vontade, você abriu mão do seu cansaço físico, que valia mais a pena, mais importava para você adorar a Deus. Será que é a última vez que você veio assim para a igreja? Se Jesus fosse contar aquilo que você fez, seria digno de ser escrito? A última vez que você teve a oportunidade, porque eu não sei se você sabe, igreja, mas quando eu era do mundo, eu achava que os crentes eram presos. Crente não bebia, crente não fumava, crente não falava palavrão, crente não mentia. Apesar que muitas dessas coisas estão mudando, né? Então eu achava que os crentes é que eram presos. Mas aí eu vim para Cristo. Aí quando eu vim para Cristo, e aconteceu como aquele grande profeta, aquele grande apóstolo, que caíram as escamas dos olhos dele. Quando eu vim para Cristo e as minhas escamas caíram, eu percebi que eu era livre coisíssima nenhuma. Eu era preso porque eu tinha que beber todo dia, eu tinha que fumar todo dia, eu mentia todo dia, eu falava palavrão todo dia. E hoje é que eu sou livre, porque hoje eu posso fazer tudo isso. E eu não faço porque eu não quero. Não é porque a igreja me proíbe, não é porque a religião me proíbe. Eu não bebo, mas sabe por quê? Porque antigamente eu bebia para ficar feliz, mas hoje eu sou feliz em Cristo Jesus. Eu não fumo mais porque o fumar me dava um status, mas hoje o meu status é ser servo de Cristo. Eu não minto mais, não é porque eu não posso. Eu não minto mais, é porque eu sei quem é o pai da mentira. Eu não falo palavrão porque eu aprendi que da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Como pode a minha boca adorar a Deus e engrandecer o nome dele, e depois eu falar palavrão? Peraí, da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então hoje eu sou liberto. Aí por que eu contei tudo isso? Para perguntar se da última vez que você teve a oportunidade de pecar, você decidiu olhar para aquela mulher que estava andando na rua? Ou você falou assim: não, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Porque o homem é atacado muito com isso, mas a mulher também é atacada com outras coisas. Por exemplo,
Eu sei que crente não fofoca, mas crente faz o quê? Comenta. Mentira do chifrudo. É fofoca do mesmo jeito. Então a última oportunidade que você teve, porque deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu estou contando um monte de coisa, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe aquela sua amiga que fala mal daquela sua outra amiga com você? Quando você sai, bebê, sabe de quem que ela fala mal? De você. Então, quando alguém vir falar mal de alguém, você fala assim, peraí, vamos orar por ela. Você vai ver que a pessoa fica tão sem graça, que ela sai até de perto de você, ela nem vai mais almoçar com você. Só que a Bíblia, ela já foi escrita. Amém? Tem alguns progressistas que dizem que a Bíblia precisa ser reescrita. Mas na minha Bíblia, na Bíblia que eu li, tem um versículo que diz que se eu, ou um anjo, ou qualquer um vir pregar um outro evangelho que não seja esse que eu vos tenho anunciado, os tenha por anátema, ou seja, por maldito. Então para mim a Bíblia não precisa ser escrita, porque tudo já está escrito. Só que se a Bíblia não está sendo escrita, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando, pastor. A Bíblia não está sendo escrita. Mas como você quer ser conhecido? Como você quer que as pessoas te conheçam? Aquele que tem histórias dignas de serem escritas? Ou aquela pessoa que entra na igreja, fica 10, 15, 20 anos e a vida não muda. E a vida não muda não é porque não tem um pastor para ensinar. A vida não muda porque a pessoa está com o coração tão endurecido que ela não consegue ouvir, ela não é sensível à voz do Espírito Santo. Então ela não consegue saber que Deus está querendo que ela transforme, que ela mude. Se fossem escrever alguma coisa sobre nós, o que foi digno de ser escrito? Mas vamos para a Bíblia, porque vai melhorar, tá, igreja? Pode ficar sossegado, não vai ser tão sofrido assim não. Ainda em João 11, agora no 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. E eu procurei outras versões, mas a que eu mais gostei foi essa daqui, ó. Essa doença não acabará em morte. É uma promessa, sim ou não? E quem fez essa promessa? Jesus. Quem é Jesus? Filho de Deus, o próprio Deus encarnado na terra. E Jesus falou algo, porque quando Marta e Maria vê que o irmão dela está doente, Lázaro, elas mandam um bilhete e falam assim: Jesus, aquele a quem tu amas está doente. E Jesus vai responder assim: essa doença não é para morte. Só que Jesus não vai na hora. Jesus vai demorar ainda 2 dias para ir. E quando Jesus chega, o que tinha acontecido com Lázaro? Morreu. Mas Jesus falou que não era. Mas o que aconteceu? Queridos, nós temos diversas promessas na nossa vida. Jesus já prometeu sobre a sua casa, Jesus já profetizou sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida espiritual. Mas nós temos por tardia a vinda de Cristo ao nosso favor.
Mas nós temos que ler a palavra e entender que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Nós é que estamos presos num calendário de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano. E Jesus falou que vai fazer na sua vida. E você fica contando, passou um dia, passou um mês, passou um ano. Me desculpe. E você fica falando, já não vem mais, já não acredito mais. Você fica apressando Deus, e você fica questionando Deus, e você ainda tem a audácia de falar: Jesus, se o Senhor não vir, no próximo dia não precisa vir mais, que eu não quero mais. Queridos, nós vivemos num tempo que é o Cromos. Deus vive em outro tempo, que é o Kairos. Deus não está preso no nosso calendário. A Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se você ficar preso ao calendário, você vai ter que ter paciência hoje comigo. Se você ficar preso a um calendário, você vai ter as promessas de Deus por tardia. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Ele chega no momento certo. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. Só que, enquanto a mãe orava por um filho, Deus não deu o filho para ela, porque ela queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. No momento que a mãe falou assim: se eu engravidar e o Senhor me der um filho varão, eu entregarei para que viva todos os dias no templo. Deus não queria um filho daquela mulher, Deus queria um profeta daquela mulher. E o dia que a vontade de Deus se alinhou com a vontade da mulher, ela engravidou. Jesus não queria curar Lázaro. As irmãs queriam uma cura, o próprio Lázaro queria uma cura, mas Deus queria o quê? Jesus queria o quê? Fazer um milagre inédito, ressuscitar. Você está querendo muitos milagres comuns, você está querendo muitos milagres que já aconteceram, mas Deus quer fazer algo inédito na sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo que para surpreender você. Enquanto você continuar orando por um carro que você tem que empurrar, Deus não vai te dar, mas Deus quer fazer algo inédito na sua vida. E quando a sua oração bater com a vontade de Cristo, meu irmão, aí é imediato, aí é na hora. Então a nossa oração, ela tem que mudar um pouco, falar: Senhor, qual a tua vontade para o meu casamento? Qual a tua vontade para os meus filhos? Eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, mas Senhor, como eu completo essa vontade? Como eu entro, Senhor, na tua vontade? Você pede bênçãos financeiras, ok, Deus é dono do ouro e da prata, mas qual é a aplicação no reino de Deus das suas bênçãos financeiras? Você pede para que Deus te dê uma casa de campo, qual é a aplicação no reino de Deus? Agora começa a orar assim: Senhor, eu quero um lugar para me receber as pessoas. Eu quero, meu Deus, que o Senhor me dê condições para mim fazer uma casa para abrigar as mulheres que são violentadas nos lares, crianças, meninas que são abusadas. Eu quero ter um lugar para cuidar delas. Pai, eu quero cuidar dos órfãos. Pai, eu quero uma casa onde eu possa me reunir com os meus irmãos. Para você ver, Deus começa a agir, Deus começa a transformar, porque a sua vontade vai se alinhar com a vontade de Deus. E se Deus estiver no negócio, meu irmão, quem é que vai entrar contra? Ninguém é doido de ir contra Deus.
Como anda a nossa confiança em Cristo? Estamos nos comportando como quem realmente crê que Jesus vai mudar a história da nossa família, da nossa casa? A irmã de Lázaro, ela estava triste. A irmã de Lázaro estava chorando, e nós entendemos. Mas uma coisa é você se entristecer, e outra coisa é você duvidar de quem é Jesus. Só para dar contexto aqui. 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Jesus 12. Os discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Oh Jesus, sempre tem esses que querem atrapalhar o milagre. 17. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Queridos, preste atenção aqui. Quando Deus usar a vida de um profeta para te falar assim: Deus vai mudar a história do seu casamento, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma casa, Deus vai mudar a vida da sua família, não queira ensinar Deus a ser Deus. É o próprio Deus que está falando, é Jesus que está falando: o seu irmão vai ressuscitar. O que essa mulher vai falar? Eu sei que lá no céu, não, queridos. Se Deus está falando que Ele vai fazer e pronto, acabou. Mas eu não sei como vai fazer. Milagre não se explica, milagre se vive. Aí o que era Jesus? Aí Jesus vai falar um dos versículos mais bonitos que eu acho na Bíblia, que é esse daqui, ó. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso,
Foi para casa, chamou Maria, sua irmã, à parte, e lhe disse: o mestre está aqui, chamando você. Ao ouvir isso, Maria se levantou depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o seu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorava, quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. 35. É um dos menores versículos da Bíblia. O que está escrito aí? Está acompanhando? Jesus chorou. Queridos, não pense que Jesus se agrada do tempo difícil que a gente passa. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Quem aqui já disse não para o seu filho, mesmo podendo dizer sim, mas você disse não que você queria ensinar algo para ele? Você podia dizer sim, mas você disse não porque precisava ensinar algo para ele. E ele queria muito essa coisa. Seu filho chorou. Como você se sentiu? Triste. Eu já disse não para o meu filho e eu já chorei dentro do mercado, porque eu tinha dinheiro para comprar, mas eu já tinha dito não. E para ensinar o meu filho que não é tudo que se compra, não é tudo que você vai se ter. Eu tinha dinheiro, eu tinha muito mais dinheiro do que era para comprar aquele negócio ali, mas eu tinha que ensinar o meu filho. Chorou ele, chorou eu e chorou minha esposa dentro do mercado. Mas eu quero que eu te fale uma coisa. O meu filho mais velho, os outros a gente vai relaxando um pouquinho, mas o meu filho mais velho, eu posso ir com ele em qualquer lugar, ele não me pede nada. Às vezes a gente até fala: filho, você precisa falar o que você quer. Mas naquele dia foi ensinada uma lição para ele. Jesus, Ele quer nos ensinar, só que Ele é nosso Pai. Não pense que o fato de você estar sofrendo, Jesus está caçoando. Olha lá meu filho como está sofrendo. Não. Ele, como que eu posso colocar? Ele compartilha o nosso processo de aprendizagem. Ele entende que o filho dele está sofrendo, mas é preciso passar pelo processo. Aquela aldeia, aquele povo, aquela família estava em processo, e Jesus vai fazer o quê? Chorar juntamente com eles. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Oh Jesus, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que dizem. 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta onde a pedra, era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. 39. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali 4 dias. Eu não sei se você sabe, mas a título de informação, os judeus eles tinham uma crença, uma superstição, que depois que a pessoa morresse,
a alma, o espírito ficava sobre o corpo. Então a pessoa estava deitada e a alma estava sobre o corpo. Ficava ali durante 3 dias e depois era retirada. Aí é para onde eles acreditam que vai. Então, se Lázaro morreu e Jesus chegasse no primeiro dia e ressuscitasse Lázaro, o que eles iam falar? Lázaro não morreu. Se ele chegasse no segundo, da mesma maneira, no terceiro, da mesma maneira. Mas Jesus chegou no qual dia? No quarto dia. Quando Jesus chega, ele vai perguntar onde colocaram Lázaro. E eles vão falar: veja o Senhor mesmo, está aqui. Então Jesus vai falar: tire a pedra. E o tema da mensagem é, ó, deu certinho, cronometrado. Tire a pedra. Quem é que vai tirar a pedra do sepulcro? Lázaro está lá dentro, está morto, não pode. Marta e Maria não tem força para tirar a pedra. Quem é que vai rolar a pedra? Os amigos de Lázaro. São os amigos de Lázaro que vão acreditar que Lázaro vai ressuscitar. E minha pergunta é: você tem amigos que acreditam no seu ministério? Você tem amigos que, ainda que você esteja numa situação difícil, morto, não fisicamente, mas espiritualmente, morto financeiramente, e seus amigos teriam coragem de tirar a pedra? Ô meu irmão, uma pessoa morta, ela cheira mal, ela fede. Mas nesse mundo, você precisa de amigos que tirem a sua pedra. Nesse mundo, você vai ter que ter pessoas que não terão vergonha de você, ainda que o seu estágio seja deplorável, ainda que o seu estágio seja o pior. Você precisa andar com pessoas que te tiram para fora da caverna. E quando abre a pedra, cheira mal. Quando abre a pedra, todo aquele fedor, ele vem à tona, vem o nariz de todo mundo. Queridos, Deus vai mandar gente na sua vida que não vai vir limpinho. Vai vir cheio de problema, cheio de dificuldade. Só que você vai ter que ter uma escolha: ou você deixa a pedra e ele morre lá dentro, ou você tira a pedra para ele ouvir Jesus chamar o nome dele. Porque você quer ver o texto aqui, ó? 40, Jesus lhe disse: não falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouve. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus só chamou Lázaro para fora depois que tiraram a pedra. Para que pessoas voltem a ouvir Jesus falar com ela, você vai ter que tirar a pedra dela. Você vai ter que sentir o fedor, para que essa pessoa volte a escutar a voz de Jesus. Tire a pedra. E nós gostamos de pessoas que tirem a nossa pedra.
Você está lá com um problema financeiro, a pessoa te ajuda. Você está lá com um problema no casamento, a pessoa te ajuda. Você está lá com um problema espiritual, a pessoa te ajuda. Várias pessoas tiram as suas pedras. E isso é muito legal. Só quero dizer uma coisa. Tem pessoa que está sentada do seu lado hoje, que tem uma pedra, que você precisa ajudar ela a tirar. Você precisa ser o amigo de Lázaro e rolar a pedra dela. Você precisa ser instrumento de Deus. Porque quando você tirar a pedra, quando você fizer a sua parte, quando você fizer a parte humana, Jesus entra com o sobrenatural. Jesus não mistura as coisas. Jesus não mistura as coisas. Jesus respeita os processos. O processo de tirar a pedra é meu. Diga comigo, o processo de tirar a pedra é meu. Você pode ressuscitar alguém? Então tira a pedra. Isso é uma parte da mensagem. A outra parte que Deus me tocou é: você teria coragem de tirar a pedra? Mas não estou falando agora do seu irmão, não. Agora é outra parte da mensagem. Vamos começar de novo. Abra sua Bíblia aqui em João, brincadeira. A outra parte da mensagem é: você tem coragem de tirar a pedra? Que pedra que você está falando, pastor? A pedra que você colocou no seu projeto. Pastor, mas já faz muito tempo. Você tem coragem de tirar a pedra do seu ministério? Ah, deixa para lá. Já faz tanto tempo isso daí. Você tem coragem de tirar a pedra daquele projeto que você fez, você desenhou e colocou na gaveta? Ou você já está muito velho para isso? Você tem coragem? Ou você vai dizer: ah, se eu fosse mais novo? Você tem coragem de tirar a pedra? Ou você vai ficar com a desculpa: ah, mas agora eu sou mãe, agora eu sou pai? Meu irmão, eu não sei qual é o projeto, não sei qual é a área, não sei qual é o negócio, não sei que momento, mas em algum momento Deus falou para mim que pessoas aqui colocaram uma pedra, e Ele está desafiando você hoje. Você tem coragem de tirar essa pedra? Você tem coragem? Eu não sei qual é a área que você colocou uma pedra, eu não sei qual é a área que você entrou numa caverna, mas eu gostaria de ser seu amigo hoje e incentivar você a tirar a pedra, porque não sou eu que vai te ajudar, é Jesus que está mandando você tirar a pedra. E o que o Senhor me disse é: mande tirar a pedra. Quem tirou a pedra foram os amigos. É amigos que tem que tirar a pedra. Você tem que vir num culto como esse e você saber que você tem amigos. Você tem que vir num culto como esse e saber que você tem pessoas que estão aqui dispostas a te ajudar a tirar a pedra. Mas pastor, está cheirando mal. Não importa. Não importa. Nós vamos suportar o processo, nós vamos passar pelas fases, mas você vai ouvir Jesus chamar o seu nome de novo. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como que está a sua vida, a sua família. Talvez você colocou uma pedra sobre isso, você não ora mais. O que é colocar uma pedra, pastor? Não estou entendendo. É parar de orar, parar de buscar, parar de jejuar. Queridos, quanto tempo você não chora na presença do Senhor?
Quanto tempo você não derrama uma lágrima? Cara, quanto tempo você não deixa o celular, o Instagram, para ler a Bíblia? Sabe, mas não é questão de, eu leio a Bíblia. Não, mas é de decisão. Eu não vou assistir essa série, porque eu vou ler um capítulo da Bíblia. É essas pedras que o Senhor quer que você tire. Porque no momento que você tirar a pedra, faz a sua parte, e você vai ouvir Jesus chamar o seu nome. Jesus quer ressuscitar. Jesus quer transformar. Jesus quer fazer um milagre novo. Mas a pedra Jesus não vai tirar. Eu não sei em qual área, mas eu gostaria que todos ficassem de pé agora.